Shalom Uvrahot, plenitude e bênçãos para todos vocês, que o Eterno, o Santo, possa abençoar cada um de vocês em nome do Mashiach, amém? E que o Eterno possa vos guardar mediante as ciladas que podem surgir em nossa vida, mas que Ele possa ser contigo em todo o tempo, amém? Vamos estudar um pouquinho. O título eu comentei ontem no final do serviço, antes de fecharmos a live, que seria a continuação do assunto da semana passada. Eu falei sobre escatologia, sobre o fim dos tempos, sobre o Aharit Hayamim. Eu disse que eu continuaria, terminaria hoje, ou melhor, continuaria, terminar é impossível. E eu queria que vocês ficassem bastante atentos, porque o assunto de hoje requer atenção. Eu talvez pegue um versículo ou dois da semana passada, faça aí uma coligação, para que tenha mais clareza. Então vamos lá. Sinais do retorno do Tzadik. Eu poderia dizer assim, a volta do Mashiach. Pronto, simples. Né? Enfeitei muito, mas é isso. É a volta do Mashiach. Os sinais, alguns estão para acontecer, alguns já estão acontecendo, alguns já começaram há alguns anos a acontecer, mas é tudo agora recente. Coisa de 10 anos, 8 anos, 20 anos para cá, os sinais já estão demonstrando que Ele está vindo. Amém. Nós, Yehudim, nós judeus, temos que acordar todos os dias com a certeza que Ele pode vir hoje. Porque se você não pensar assim, não viver assim, você desleixa. Você leva as coisas de mais ou menos, meia boca, vamos usar essa linguagem. Mas uma vez que você acorda todo dia, e lembrando que hoje pode ser o dia da vinda do Mashiach, você vai tomar cuidado com a tua vida, com a tua santidade. Amém? Então vamos entender sobre os sinais do retorno do Tzadik, do justo. Tzadik é o justo. Vamos no livro de Yoel 3:3, Zacarias 14:6 e Matitiahu 24:29. Temos aí mais alguns livros, Rit Galut e outros. E vamos entender um pouquinho sobre esses sinais. Então fique atento que alguns vão de vir, ou seja, vou mostrar alguns sinais que estão para acontecer. Então você já fica ligado com os que estão acontecendo e os que vão surgir, ok? Vamos lá. Ok. Yoel 3:3-5 diz o seguinte: mostrarei maravilhas nos céus e sobre a terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em escuridão e a lua em sangue, antes da chegada do grande e terrível dia de Hashem, de Adonai. Nesse tempo próximo, dias antes, meses antes, alguns anos antes, esses sinais surgirão. Por isso que aquele conceito que você aprendeu, que será no repente, as pessoas vai ser subitamente à volta dele, não é um conceito judaico. O conceito judaico é: estamos sendo avisados. Então você que é esperto, que tem a mente aberta, fique ligado. Cada dia que passa são sinais. Às vezes a gente tenta evitar uma situação, e como eu tenho que falar em parábola, você já deve estar entendendo. Às vezes você tenta evitar uma situação, mas a história que vai girando em torno de nós, em torno do nosso país, de forma geral, ela parece estar fora do controle, mas não está. Porque nada caminha nessa terra
sem que antes passe pelos tribunais. Porque se algum dia eu pensar que qualquer coisa que aconteça nesse planeta é um acidente de percurso, eu já deixei de acreditar que quem cuida e quem zela e quem domina e quem é o soberano é o eterno Deus de Israel. Então tudo está sob o seu controle. Temos que passar. Temos muitas coisas que nós vamos ter que passar. Irmãos nossos, em continentes africanos, por exemplo, já estão sendo submetidos à degola. Ou você nega aquele que você crê, ou nós vamos degolar a tua garganta. Então já estão sendo degolados, porque eles dizem, nós não negaremos o nosso Deus, o Deus de Israel. Muitos já estão sendo submetidos à morte. Então, lá, para eles, já é o Apocalipse. Nós aqui ainda não tem nos afetado, Baruch Hashem, por isso. Porém, temos que ficar de olho nesse grande e terrível dia, que tem algumas linguagens nas Escrituras, que se você não tiver conhecimento de causa, você não vai entender quando é que está falando do quê. Mas eu sempre ensino vocês, fiquem ligados a algumas palavras-chave, que essas palavras, elas demonstram o momento, ou do que está se tratando aquele texto. Então vamos lá. Olha lá que legal. Nesse tempo, quem chamar pelo nome de Hashem será salvo. Ou seja, que tempo? No tempo em que sangue, sol escurece, lua de sangue, o grande e terrível dia. Quando chegar nesse grande e terrível dia, o cidadão que estiver vivo, porque até aí já vai estar morrendo muita gente. Obviamente, só pode clamar, chamar pelo nome os que ainda estão vivos. Quem chamar pelo nome de Hashem será salvo. Pois no Monte de Zion, em Jerusalém, haverá quem fuja, como Hashem prometeu. Entre os sobreviventes, olha como o texto é riquíssimo. Olha como é riquíssimo, ficou ótimo. Entre os sobreviventes, estarão os chamados por Adonai. Então quer dizer que nem todos os sobreviventes são os chamados por Adonai. Olha como o texto é rico e ele tem várias faces. Olha que legal isso aqui, ó. Ali está falando que no grande e terrível dia do Eterno, ou seja, em meio à grande tribulação, em meio a sangue, fogo, colunas de fumaça, entre o sol estar se escurecendo, a lua estar vermelha, antes da chegada exatamente do toque do shofar, naquele momento, entre os sobreviventes, ou seja, até nesse dado momento, até nesse exato momento, milhões e milhões de pessoas já morreram. Porque o texto está dizendo para você, entre os sobreviventes. Não é isso que está dizendo o texto? Entre os sobreviventes estarão os chamados por Adonai. Estarão nós, aqueles que somos escolhidos, aqueles que são chamados, aqueles que são obedientes às suas mitzvot, à sua Torá. Estarão junto, no meio daqueles sobreviventes. Matitiahu vem confirmar aquilo que o profeta Yoel falou. Matitiahu 24, 29 ao 30 diz assim, Matitiahu 24, 29 ao 30 diz assim, imediatamente, ou seja, logo após, imediatamente, não está dando nem tempo, imediatamente após as aflições daquele dia, não é isso que está escrito lá? Imediatamente após as dificuldades, aflições, o dia terrível daqueles dias, os momentos terríveis daqueles dias, o sol se escurecerá. Aqui está afirmando o que o profeta Yoel falou. Ou seja, Matitiahu afirmando o que o profeta falou, porque Matitiahu está lá na frente, está lá na Brit Hadashah. Então ele está dizendo o seguinte, o sol escurecerá, a lua não mais brilhará, as estrelas cairão dos céus,
Eu já li muito esse versículo aqui. E os poderes celestes serão abalados. Aí se você for ver o versículo à frente, quando diz que o sol escurecerá, a lua e as estrelas, aqui também a linguagem que tem que ser muito observada, bem analisada, que eu creio que também já devo ter falado isso aqui, ali não está numa linguagem real quando se toca no assunto estrelas, tá? Aqui está dizendo que as estrelas cairão do céu. Uma estrela não pode cair do céu, tá? Então você precisa entender isso dentro de um contexto histórico, analisar as palavras que estão sendo usadas ali, porque se uma estrela caísse dos céus aqui na terra, não sobraria nada. Imagine, uma estrela é um sol, são sóis, estrelas são sóis. Se um sol desse caísse, isso aqui evaporaria totalmente. Então, precisa ser analisada, mas o foco aqui não está ali. Mas Zacarias também está falando do mesmo assunto. Assim, quando lá depois do versículo 30 de Matitiarro 24, aí diz, aí aparecerá nos céus o Filho do Homem. Ou seja, depois das grandes aflições, tribulações. E Zacarias 14, 6 e 7 diz, naquele dia, olha lá, no grande e terrível dia, olha o verdinho, naqueles dias, naquele dia, não haverá luz brilhante. Ou seja, sabe esse sol que dá aí ao meio-dia? Sabe esse solzão das 2 da tarde? Não haverá essa claridade. Você não sabe se é tarde ao entardecer, se é ao amanhecer. O dia vai ficar meio nebuloso, meio escuro, meio sem claridade. Então está dizendo lá, não haverá luz brilhante, nem escuridão total, espessa. E no dia conhecido como o dia do Adonai, não haverá dia, nem noite. Contudo, à tarde haverá luz. Que interessante. Não haverá dia, não haverá noite. Contudo, à tarde haverá luz. É que na hora que o negócio estiver fritando, na hora que tudo aqui estiver moendo, no grande e terrível dia do Senhor, que sol escurece, lua não dá brilho, as estrelas apagam no céu, você não consegue vê-las, não é dia, não é noite, mas no grande dia de Adonai, à tarde, quando o Mashiach desce na nuvem, haverá luz. Isso. Aí ele vai brilhar tudo. A terra vai acender na virada. Vai acender aquela luz como se fosse meio-dia. Isso. Olha que coisa profunda que é isso. Quando a pessoa pensa que está escurecendo, está terminando o dia, a luz, aquela luz que o profeta Ezequiel vê chegando na porta leste, aquela luz vai alumiar a cidade santa e o resplendor vai ser tão grande que o planeta todo vai se acender. Porque à tarde haverá luz. Então olha que coisa linda isso. Aqui nós temos um parâmetro que aguenta as pontas aí. Porque chegar até nesse dia que não é dia e não é noite, se hoje alguém faz careta para você, você fala, não, vai na bete. Nesse dia aqui, não é só careta que você vai ver, não. Aqui a batata vai estar assando. Então, aviso para os mimimi. Quem é muito mimimi não vai chegar nesse dia que não é dia. Porque os mais fraquinhos já vai tombar no caminho. Porque não pode ser cheio de coisa, cheio de frescura. Você tem que ser mais objetivo. Servir, adorar e ser o que é. E assumir sua posição na presença do Eterno. Então, não fraqueja. Não se enfraqueça. Não dê as costas para orar por qualquer motivo. Brigas, nós temos todo dia. Discussões, todo dia. Pessoas que falam coisas que não te agradam, todo dia. Você conviver com pessoas é difícil. A nossa família, pai, mãe, filho, é difícil. Para nós vivermos em paz, em comunhão, é difícil.
É difícil na minha casa, é difícil na sua casa, é difícil na casa de todos. Há uma guerra espiritual no ar. Não é eu, ou você, ou aquele, ou aquela. Não é. Então as derrotas, ou seja, a tentativa de nos derrotar, aprenda uma coisa, ela é constante. O guerreiro que se levantou para nos derrotar, ele trabalha incansavelmente 24 horas por dia. Você tem que deitar e dormir, ele não. Ele espreita, assim como a Hashem falou lá para aquele menino, para Caim. O que você está fazendo? Melhor que não faça, porque o seu inimigo espreita a porta. Ele está esperando o seu vacilo, ele está esperando a sua fofoca, ele está esperando o seu desleixo espiritual, ele está esperando você vacilar para te derrubar. E por que caímos? Deus nos livre. Por que caem? Por que os nossos irmãos caem? Porque eles descuidam da sua vida espiritual. Você não tem que prestar conta para o Orochi, ainda que também tenha, como teu líder espiritual. Se você trabalha aqui nessa casa, nessa Kahal, você me deve satisfação. E eu devo ao Eterno, porque eu presto conta de mim e de você ainda. Então, tenham a consciência de que as coisas não serão favoráveis. Aproveite o máximo enquanto está bom. Divirta-se enquanto está bom. Coma bem enquanto está bem. Enquanto está bom. Porque nós não sabemos até quando as coisas vão ficar mais arrochadas, mais difíceis. Tudo isso são sinais da vinda do Mashiach. Não pode estar bem. Não pode todo mundo estar fazendo churrasco em casa. Não pode todo mundo estar passeando, curtindo, indo para as praias. Não pode. Na vinda dele não vai poder ser assim. A terra vai estar um caos. Pessoas estarão implorando pela vida. Implorando por misericórdia. É assim que será. Então prepara a tua alma. Prepara o teu coração. E não seja covarde. Não fica aí com... Eu nem posso usar essa palavra, mas eu vou ser educado. Não fique com muita frescura. Você não vai passar, não vai ultrapassar os limites que serão colocados sobre a terra. Então erga a cabeça. Não murmure. Enfrente o que tiver que enfrentar. É difícil? É difícil. Dói? Dói. Vem afrontas contra nós todos os dias. Desânimos todos os dias. Tristezas todos os dias. O senhor sente, Roche? Eu luto todos os dias. 24 horas por dia. Para não ser derrotado. E Joel? 3:3-5. Olha lá. Mostrarei maravilhas no céu e sobre a terra. Sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se transformará em escuridão. E a lua em sangue. Quem? Vocês observaram? Deve ter o quê? Uns 7 anos que começou a aparecer as luas de sangue. Já apareceram várias. Essa é uma foto de uma delas. Uma foto real. Isso não é ilustração, não. Então, as luas de sangue começaram a aparecer. Se você for na minha playlist, eu acho que tem lá, se eu não me engano, né, Jorge? Deve ter na playlist lá o estudo sobre as luas de sangue. Tem lá na playlist. Então você vai entender que esse fato que está acontecendo, isso é real, é profético. Ou seja, está diante de você algo que já está acontecendo. Não vai acontecer. Já aconteceu. Já está acontecendo. Então o Eterno está dizendo, os meus sinais da vinda do meu filho, do Tzadik, já estão acontecendo. Então ele está nos avisando previamente para que você e eu não sejamos pegos de surpresa. Porque você não vai poder chegar amanhã e dizer assim, Senhor, eu não sabia, eu não prestei atenção. O tempo te mostrou, os astros te mostraram, a situação do dia a dia te mostrou. Então, vamos em frente. Agora isso aqui eu quero que você fique atento, que eu falei sobre isso a semana passada, mas agora eu vou aprofundar. No livro de Ezequiel, diz assim, 43:1-7. Depois disso ele me levou à porta que fica de frente para o leste,
Ah lá, a porta que fica de frente para o leste, nas muralhas de Jerusalém. Ali eu vi a glória do Deus de Israel aproximando-se pelo leste. A sua voz era como de águas turbulentas. E a Haaretz se iluminou, a terra, o Eretz Israel, o mundo todo se iluminou com a sua glória. A glória de Hashem entrou na casa através da porta. Ei, a glória do Eterno, a glória manifestada no Mashiach, tem uma direção. Ela entrará pela porta leste. Está predito, está profetizado. Não vai entrar por outra porta, justamente pela a única que está fechada. Ok? Então olha lá, pelo leste. Ouvi alguém falando comigo de dentro da Beit, de dentro da casa. Você não está vendo a casa aqui, mas eu vou te mostrar ela já já. Ela não está aqui, né? Mas vai ter que estar na época. O próprio Mashiach vai construir o Beit. Este é o lugar do meu trono, o lugar para a sola dos meus pés, onde viverei com o povo de Israel para sempre. Apocalipse, Rit Galut, capítulo 19, versículo 6, está escrito: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas, e Yohanan estava tendo uma visão, uma revelação apocalíptica do Aharit Hayamim dos últimos dias, e ele está confirmando lá em Apocalipse, em Rit Galut, as palavras do profeta Yeshekel, ouvindo o som de águas turbulentas. Olha o que ele diz: como estrondo de muitas águas e fortes trovões. Aleluia! Hashem, o Deus dos exércitos celestiais, fez o quê? Por que ele vai entrar pela porta leste? Para começar a reinar. Olha que coisa tremenda isso. Aqui está uma prova que não tem discussão, que o governo desta terra será administrado em cima do Monte Sião, pelo Mashiach. Ele será o rei que governará a terra por 1000 anos. Então olha só uma coisa. Porque chegou a hora, olha o que está escrito em Rit Galut, no dia desse som de águas turbulentas, no dia em que ele disse assim, ó, onde viverei com o povo de Israel para sempre. Olha o que o profeta Ezequiel está falando, vem Yohanan, vem João aqui e diz o seguinte: no dia que esse estrondo de águas turbulentas surgir, no dia que entrar por essa porta leste, começará a reinar. Por quê? Porque chegou a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva está preparada. Linho fino, brilhante e puro foi-lhe dado para vestir. Olha, ouve-se as águas turbulentas, um barulho gigantesco, estrondoso. Ele passa pela porta leste. A noiva se apresenta para ele vestida de linho fino. Sabe o que significa linho fino? É que são aqueles que cumpriram as mitzvot do Eterno. O linho fino significa a pureza, a obediência. É aqueles que cumpriram. Ou seja, a noiva do Cordeiro são aqueles que cumpriram a sua Torá. Olha como é forte isso aqui. Olha como é forte isso aqui. Isso, linho fino também, o Catan, está tudo interligado. O tzitzit, as mitzvot, é perfeito isso aqui. Agora olha que coisa incrível. Nós estamos vendo ali, não é? Sobre a porta leste ainda, mas espera aí que você vai ver algo mais legal ainda. Vamos em frente. E Shayahu 27:13 diz: naquele dia um grande chofar soará. Os que estiverem perdidos na terra de Ashur virão, e também os dispersos pela terra do Egito, e adorarão Adonai na montanha sagrada, em Jerusalém. O que é essa montanha sagrada? É a porta leste. Matitiahu vem reforçando a ideia dessa revelação profética. Matitiahu 24 diz: então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu,
com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos com o grande som do shofarot, do shofar, e eles reunirão os anjos reunirão o povo eleito. Onde será a reunião? Na montanha sagrada, na porta leste. Reunirão o povo eleito dos 4 ventos de uma extremidade do céu à outra. O que são os 4 ventos? Norte, sul, leste e oeste. Onde quer que esteja um Yehudi, onde quer que esteja um obediente às suas mitzvot, à sua Torá, os anjos vão buscar. Imagina que exército que vai descer lá de cima. Quando você ouviu o toque do shofar, eu vou fazer uma ilustração aqui. Quando você ouviu o toque do shofar, que o shofar não é tocado qualquer dia. Não são festas específicas, dias específicos. Então o Senhor está dizendo, fica alerta, porque o shofar não toca qualquer dia. E preste atenção numa coisa. Yeshua, eu creio, não vai voltar no mês de fevereiro. Yeshua não vai voltar no mês de março. Yeshua não vai voltar num mês em que não se toca shofar. O Eterno não quebra suas regras. O Eterno não quebra suas leis. E Yeshua só volta em uma festa em que usa-se o toque do shofar. Então, quando o shofar tocar, um malach, um anjo, chega para você e fala assim, ei, Mashiach está te chamando lá na porta leste, lá na montanha sagrada, porque você o tempo todo, apesar das dificuldades, se vestiu de linho fino. É lindo isso? É lindo, isso é simultâneo. Ô Rosh, se tiver 2 milhões de salvos nesse dia aqui na terra, haverão 2 milhões de malachim, de anjos, de mensageiros, que buscarão os 2 milhões de pessoas simultaneamente. Isso é lindo, isso é incalculável. E olha que coisa linda, lá em Terlim 81:4 diz, soem o shofar em Rosh Rodash, e na lua cheia, nas festas de peregrinações, pois é uma lei em Israel. Qualquer judeu que lê isso aqui, nas festas de peregrinações, ou seja, se é tocado em dias específicos, e essas festas são festas de peregrinações, imediatamente, em qualquer ponto da terra que você tiver, o shofar tocou, você peregrina. Só que dessa vez é de uma vez por todas. Você chega e se encontra com Mashiach, e já começa o casamento do Cordeiro, conforme está profetizado. Agora olha que lindo isso aqui, olha, presta atenção. Zacarias 14, 1-3. Vejam, vem o quê? Novamente o profeta enfatizando, vem o dia de Adonai, em que os seus despojos, Jerusalém, será dividida no meio de ti, pois reunirei todas as nações contra Jerusalém para a guerra. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, e metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será eliminado da cidade. Olha o que está escrito, reunirei todas as nações contra Jerusalém para a guerra. Qual é essa guerra? Gog ou Magog? É essa guerra. Por quê? Aqui você está vendo o Monte das Oliveiras, certo? Monte das Oliveiras. O monte aqui não tem uma descida? É uma montanha. Mas volta uma imagem aí, minha filha. Isso. Porta Leste. Aqui tem uma descida enorme aqui, ó. Aqui. Essa descida, essa montanha, pode seguir? Essa montanha se encontra aqui nesse vale, aqui embaixo. O vale. Aquele vale é por onde os exércitos vão na planície de Gog, de Armagedon. Milhões de milhares de tanques de guerra, soldados. Parte deles vão avançar por esse vale e vão estar os tanques, armamentos,
militares nesse vale, chamado Vale da Decisão. Quando eles ouvirem um tremor, o Monte das Oliveiras se parte ao meio. Eu consegui partir ele, tá vendo? O Monte das Oliveiras racha ao meio. Os exércitos ficaram abalados com o barulho. E o Eterno vai exterminar com todos os exércitos. Todas as nações que estiveram reunidas lá na planície do Armagedon serão exterminadas. Está escrito. Há uma linguagem para demonstrar o que vai acontecer nesse lugar. Que o sangue, nesse lugar, chegará ao queixo dos cavalos. Ou seja, todos os militares, todos os exércitos do mundo inteiro que estiverem reunidos ali, que eu acredito que serão milhões, porque o foco é um só nesse dia. O grande e terrível dia do Senhor tem um foco: destruir a cidade santa de uma vez por todas. E quando eles estão com o seu planejamento feito, humanamente falando, impossível vencer essa batalha, o Senhor dos Exércitos, Adonai Tzvaot, vem e extermina com os exércitos. Porque nesse momento, Yeshua HaMashiach coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. No meio das suas pernas, o monte se abre uma grande cratera. E onde ele está aqui? Onde ele está aqui? Na hora que ele pisa ali, ele está de frente para a cidade santa. Ele está de frente para a porta leste. Vamos em frente. Olha o que diz ainda Zacarias. Então Adonai sairá e lutará contra essas nações, combatendo como no dia da batalha. Naquele dia, seus pés permanecerão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será dividido ao meio, do leste para o oeste, formando um grande vale. Metade da montanha se moverá para o norte e a outra metade dela para o sul. Quando esse rasgo, esse abismo se abre aqui, já que está de frente para a porta leste, aqui vai acontecer algo tremendo, que nós vamos entender já, daqui a pouquinho. Vamos em frente. Livro de Zacarias diz o seguinte: naquele dia fluirá água corrente de Jerusalém. Não vai partir o monte no meio? As fontes de água vão brotar? Metade para o mar ocidental e metade para o mar oriental. A água que vai descer para o oriente, desce para o mar morto. Mar oriental é o mar morto. Aqui é um pequeno pedaço do mar morto. Ele está no deserto da Judéia, um dos lugares mais extremos do mundo. As temperaturas aqui chegam a 50 graus de temperatura. Aqui não dá nem capim. Nada que você pensar dá nesse lugar. O chão é composto de pedras de sal. É um lugar inabitável. Se essa abertura no monte está dizendo que vai fluir água corrente, vamos ver o efeito disso. Olha que coisa interessante isso aqui, ó. Aqui nessa região que você está vendo alguma árvore aí? Alguma moita de capim? Não? E esse lugar é tão perigoso que você não pode nem andar por aqui, é proibido. É proibido, você não está vendo nenhum turista andando ali, olha lá. Você não está vendo nenhuma barraquinha, você não está vendo um ponto turístico, nada. Até a rodovia que passa aqui, ó, tem uma rodovia que passa aqui. Essa foto foi tirada mais para trás de uma outra rodovia que foi feita. A rodovia que passa logo aqui na frente, onde você não consegue ver, essa rodovia, ela rebaixou já uns 50 centímetros, ela baixou. Porque você não pode entrar nesse lugar, porque aqui por baixo é oco. É tudo, tem crateras aqui de baixo. Mas olha que interessante, um lugar desse, que chega a 50 graus de temperatura, a terra que você está vendo aqui é tudo sal em pedra, é um lugar que não tem como habitar, mas está escrito que aqui era
como se fosse o jardim de Deus. Bereshit 13:10. Lot, sobrinho de Abraão, quando escolheu Campinas Verdes, o caminho das Campinas Verdes, que o seu tio disse para ele: escolhe, para onde você quer ir? Ele passou os olhos e viu um lugar muito verde, um lugar lindo, maravilhoso, com árvores, com gramados, que sumia de lugares, muito fértil, com muitos rios, córregos, lugares verdejantes para o pasto. A hora que ele olhou para aquele lugar, ele almejou, ele cobiçou aquele lugar. E está escrito lá em Bereshit 13:10, e Lot levantou os olhos e viu que toda a planície do Iardem, do Jordão, era bem irrigada, era como o próprio jardim do Éden. Se era como o próprio jardim do Éden, olha como está hoje. Dessa forma. Não habita nada, não vive nada nesse lugar. Porém, tem uma profecia de Zacarias que diz que naquele dia fluirá água corrente de Jerusalém, metade para o mar ocidental, metade para o mar oriental. O Eterno já começou a avisar que isso já está começando a acontecer antes mesmo do Mashiach pisar no Monte das Oliveiras. Então já está havendo sinais para que nós entendamos que está muito próximo à sua volta. Então olha lá, olha que interessante isso, ó. Preste atenção no texto. Então me levou de volta à entrada da do Beit Hamikdash, e vi a água fluindo para o leste, debaixo da soleira do altar, pois a casa estava virada para o leste. Quando isso acontecer, população de todos os tipos de criaturas vivas poderão habitar ali. Onde quer que as águas fluam, de modo que haverá grande número de peixe. Onde quer que o rio vá, todas as coisas serão restauradas e viverão. Na onde há morte, inexistência de vida, Ezequiel está dizendo, nesse lugar, onde quer que o rio vá, haverá vida. Começou a surgir no ano de 1980, buracos com águas, a maioria deles com água doce, sendo que o Mar Morto é totalmente sal, num teor altíssimo. Do lado de Israel, que é esse lado aqui, olha que coisa interessante isso aqui. Preste atenção, como que Deus fala, como que Ele dá sinais. Do lado do Eretz Israel, aqui, essa margem é de Israel, ó. Desse lado, tem 9.000 buracos que se chamam bolaines. Já tem 9.000 bolaines do lado de Israel. Abrem 2 por dia. Existe um satélite no espaço fiscalizando o solo 24 horas por dia. Se o solo se mover 1 milímetro, o satélite acusa que um bolaine está se abrindo. Então o guia de viagem, o guia que te leva para conhecer esse lugar, ele tem acesso às informações de satélite diariamente, que mostra os pontos que você não pode pisar, porque ali vai abrir um bolaine. Olha que tem, pai, que coisa forte que é isso aqui. Mas do lado da Jordânia, do lado muçulmano, do outro lado da margem, não tem bolaines. Só de cá. Por quê? Porque Jerusalém está de cá. Águas vivas estão nascendo debaixo de Jerusalém e descendo do lado de cá. Agora olha só, presta atenção numa coisa. Vamos chegar aqui, quer ver? Vamos lá. E vi água fluindo para o leste, de debaixo da soleira do altar, pois a casa, a Beit, estava virada para... Você não viu agora mesmo as portas fechadas? A porta leste? Viu elas ou não viu agora há pouco? Amém? Aqui elas abertas. Sabe aquela rachadura que começou lá em cima do Monte das Oliveiras? Sabe? Aquele vale que se abriu lá que eu mostrei na foto? Aquela rachadura, ó, ela desce o Monte das Oliveiras,
atravessa o vale de Josafá, o vale do Armagedon, vai lá na porta leste, porque daqui surgirá uma fonte de água viva que desce para dentro desse vale, passa pela cidade e vai até o Mar Morto. E quando essa fonte de água chegar no Mar Morto, ela vai trazer o quê? Vida para tudo que está morto. O que o profeta disse lá? Por onde o rio passar, trará vida a toda espécie. Olha que forte que é isso. Então vamos entender um pouco melhor. Os bolaines, alguns deles, por onde as pequenas fontes que estão brotando, eu diria o seguinte: você já ficou ansioso? Já ficou ansioso? Se você tem algo para fazer amanhã, algo que é muito interessante, que é muito importante, você já começa a visualizar, a palpar aquilo um dia antes, horas antes. Então eu acho que a terra, olha que coisa linda, a terra está tão ansiosa pela volta de Mashiach, que as fontes já estão começando a romper. Já estão começando a romper. As fontes já estão começando a brotar. Já estão começando a avisar, ele está chegando. Nós estamos ouvindo os passos dele. As primeiras pequenas fontes já estão brotando. Então alguns bolanes que estão lá embaixo, já estão recebendo a água que está descendo lá de cima de Jerusalém. E, do nada, sem ninguém ir lá e plantar, sem ninguém ir lá e colocar a espécie, muitos peixes e algas já estão nadando nos bolanes. É como se a terra estivesse dizendo o seguinte: nós já estamos aqui, ó. Existe uma distância muito pequenininha. Volta. Ó, volta mais um. Existe uma distância muito pequenininha daqui no Mar Morto. O Mar Morto está aqui, mas aqui está a vida. Nós estamos aguardando o Messias aparecer, porque essa vida vai pular para cá. E tudo aqui vai ter vida. Baruch Hashem. Mas aí, como o Senhor dá sinais, que ele disse: eu vou sinalizar, eu vou avisar, eu não vou vir de súbito, eu vou explicar, vou mostrar para vocês, fiquem atentos, olhem para a figueira, porque os seus ramos já estão brotando, já estão verdes, já estão dando fruto. Fique de olho na figueira. Quem é a figueira? Jerusalém, Israel. Fique de olho. Se as coisas começarem a mudar lá em volta, fique ligado. E olha o que está mudando além dos peixinhos. Olha aqui, dá uma olhada nessa tamareira. Dá uma olhada. Você está vendo um lado da tamareira. Quando nós chegamos nesse deserto, na viagem que nós fomos, tinha muita tamareira, Denise? Tinha, Jéssica, Letícia? Somem. As tamareiras somem. Eles não têm como apanhar aquilo de escada. Então sabe esses guinchinhos com 4 rodas que os pintores usam aqui em Franca? Parece andaime, eles usam de andaime aqui para trocar vidro de prédio, sabe? Eles têm aqueles carrinhos, vai passando debaixo das tamareiras. Olha o tamanho do cacho dessa tamareira. Por exemplo, nós saímos do apartamento, o corredor que tinha para descermos para a cidade, a hora que você saía, tinha uma máquina de café, uma máquina de água, né, um bebedouro. Do lado, todo dia, tinha o quê? 2, 3 caixas de tâmaras. Tem demais. E onde elas estão? Às margens de um lugar em que nem capim nascia. O Senhor está dizendo: a vida já está chegando. Em um lugar que havia morte, já está havendo vida. E o profeta Ezequiel disse, olha o que ele disse: em ambas as margens. Olha quantos anos atrás esse homem, há 3.000 anos atrás esse profeta, aproximadamente, há 3.000 anos atrás esse profeta diz o seguinte: em ambas as margens crescerão todos os tipos de árvores frutíferas, suas folhas não secarão, nem falhará seu fruto. Mas não é deserto? 50 graus de temperatura? O chão é sal? E daí, planta uma tâmara no seu quintal.
Você fica jogando água naquilo o ano inteiro, o negócio não sai nem a folhinha para fora. Lá no seco, no deserto, no sal, 50 graus de temperatura em alguma época do ano, as tamareiras estão até pesadas de tanta tâmara. O Senhor está dizendo: oi, estou dando o sinal que a vinda do meu filho está muito próxima. É lindo? Então, pegue firme, não recue, não desista. Nós estamos na reta final, ainda que venha uma grande tribulação por aí, segure-se firme, porque não importa a grande tribulação, importa você estar salvo, que você escape do terror que está por vir, que nós escapemos para a vida eterna, em nome do Mashiach Yeshua. Hashem vos abençoe, vos guarde, vos dê entendimento e discernimento de tudo que vocês têm aprendido nessa Beit, e que a misericórdia, o amor, toda sorte de bênçãos permaneçam sobre as vossas vidas. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, venha vos curar, vos guardar, venha vos livrar, venha te dar conforto, para que nós tenhamos na nossa mente, na nossa nefesh, na nossa neshama, na nossa alma, no nosso espírito, nós tenhamos condições de sobrepor, de sobressair, de vencermos todas as tribulações que estão por vir sobre esta terra. Em o nome de Yeshua, eu quero declarar sobre esta casa, sobre você que está aí assistindo, sobre todos vocês que estão ligados nessa palavra, em o nome de Yeshua HaMashiach, que o Senhor vos conforte, vos guarde, vos dê força, para que vençamos. Baruch Hashem. Amém, amém, amém. Amém. Yevarech Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Is Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.